E aí, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Penal sobre princípios. Falamos sobre o princípio da legalidade, que se subdivide em anterioridade e reserva legal. Eu acredito que você já entendeu tudo bem? Tá com dificuldade? Fala comigo aqui no bate-papo. É só mandar mensagem que eu falo com você, tudo bem? E vamos lá para o próximo princípio. Vamos falar sobre o princípio da adequação social. Gente, o princípio da adequação social é uma conduta que é tolerada pela sociedade. E eu vou dar um exemplo muito recorrente em prova. Por exemplo, é quando a mãe, ela manda furar, né? Na farmácia, eu acho que deve ser a farmácia, furar a orelha da sua filha, do seu filho bebê. Isso pode? Olha, isso parece lesão corporal, né? Mas veja, uma questão cultural, um sentimento social, isso é bem visto, né? Mal visto. Não há um bem jurídico lesionado, mas por questão cultural, por ser tolerado pela sociedade, não, tem que fazer. Então, pela adequação social, não há que se falar em materialização de um crime, tudo bem? Então, pela adequação social, claro que se você furar a orelha do seu bebê, não será considerado crime, a não ser que seu filho tenha um problema muito sério, seja diagnosticado com o médico e recomendado que não coloque o brinco, sob pena de ter algum problema futuro, tudo bem? Aí é outra coisa. Agora, se está tudo ok, tudo normal, a questão que você jogou já sabe, a adequação social. Agora, veja bem, vocês têm que entender que, primeiro, antes de tudo, na adequação social, significa que a conduta, errando, é uma conduta que é o quê? Tolerada, é uma conduta que é tolerada pela sociedade. Mas veja bem, não é porque é uma, deixa eu finalizar, não é porque é uma conduta tolerada pela sociedade que significa um exemplo de descriminalização. Não é que a conduta criminosa ela seja descriminalizada. Não é pelo fato que a conduta houve aqui o abolitio criminis. Não, continua sendo crime, a conduta de lesão corporal. Acontece quando você pega a norma sobre lesão corporal e vai tentar aplicar sobre o fato de furar a orelha do seu filho, da sua filha, vamos perceber que não há uma lesão corporal aqui não, por mais que há, né, sai sanguinho em tudo, mas não há o que se falar, ou seja, a tipicidade acaba sendo, inclusive, afastada, o crime acaba sendo afastado, ou seja, então acontece tudo isso, tudo bem? Então, na adequação social, a conduta é um tipo de conduta que é tolerada pela sociedade, não significa, cuidado com isso, não significa que foi descriminalizado, que foi, vou colocar em caixa alta, que foi abolido, melhor. E foi abolido o crime, ou descriminalizado, tudo bem? Cuidado com isso. É a afastação do crime pelo fato de conduta ser tolerada pela sociedade, não porque houve abolitio criminis, na descriminalização daquele tipo de conduta, não é isso. Por exemplo, jogo do bicho. A gente sabe que a fiscalização de jogo do bicho não é tão severa assim. Acaba que até, entre aspas, um tipo de conduta que é tolerada pela sociedade, mas não é uma conduta tolerada pela sociedade. Pelo fato de termos muita gente viciada em jogo do bicho, que aposta tudo. Casa, carros, né? Até como antigamente se aposava até a mão da filha para casar. Então é um tipo de vício. Então não é porque a polícia não fiscaliza, não é porque o Estado não fiscaliza a conduta, essa contravenção penal, que ela foi descriminalizada, que será aceita na conduta, na adequação social. Não é isso, ele não tem, o jogo do bicho, esse tipo de conduta, ela não é uma conduta tolerada pela sociedade, por mais que não seja fiscalizada. Então, não ser fiscalizada não significa que, por não ser fiscalizado, será tolerado. É um tipo de conduta tolerado pela sociedade. É por isso que você não pode encaixar o princípio da adequação social dentro do jogo do bicho, da conduta do jogo do bicho, por esse fato, tudo bem? Por essa questão. Então, a adequação social é uma conduta tolerada pela sociedade e não significa que foi abolido o crime. Muito cuidado com isso. Vamos para o próximo.
é a absorção ou da construção agora. Vamos falar sobre o princípio da absorção, ou que você pode chamar de construção. Construção. O princípio da absorção ou da construção é quando você utiliza, né, o que parece crime, um instrumento meio para obter um fim. Vamos ao exemplo. Por exemplo, você vai matar Dodô. Elias vai matar. Quando você for matar Dodô com uma arma, você sabe que, poxa, a posse ilegal de armas é considerado uma conduta criminosa? Não pode. Mas aí, vai ser após o homicídio, né, você ter matado Dodô, tu achas que você será indiciado por, será inclusive condenado por porte ou posse ilegal de armas e homicídio na modalidade dolosa de primeiro grau? Claro que não. Mas pelo homicídio doloso, primeiro grau, não pela questão do porte ilegal de arma. Por quê? Porque o crime mais severo, que possui a maior pena, ela vai o quê? Absolver aquele crime que serviu como instrumento de meio para você se obter o fim. Por exemplo, utilizar uma arma que eu não tenho, por exemplo, autorização para poder te matar. Se eu utilizar essa arma, se eu de fato te matei, ou pelo menos tentei numa tentativa de homicídio, eu não vou ser criminalizado por porte ilegal de arma, mas por um crime mais severo, porque o meu dolo não era simplesmente ter uma arma, mas era ter uma arma para lhe matar, para tirar a tua vida de forma dolosa de primeiro grau, que você vai conhecer mais na frente. Então é exatamente isso que é a construção, o que você pode chamar de absorção. Coloquei certo? Coloquei com um tiozinho assim. Então, olha só, na absorção e na construção, aqui você vai analisar, você analisa o fato, você vai analisar o fato e também vai analisar a conduta. Veja bem, você analisa o fato e a conduta. Qual era o fato? Matar alguém. Qual a sua conduta? A arma. Você precisa de uma arma para matar. Então, o fato acaba absorvendo a conduta. Veja que o fato ele pode absorver a conduta. Tudo bem? Agora vamos para... Você já entendeu aqui, né? Acredito que sim. Vamos para o próximo princípio. Paga aqui. Oh, que coisa. Próximo princípio é sobre anterioridade. Já li para vocês no primeiro vídeo. Cadê a caneta? Vamos lá. A culpabilidade. Não está funcionando. Não, bora primeiro falar sobre a especialidade. Funcionou a canetinha. Vamos falar sobre o princípio da especialidade. O princípio da especialidade, minha gente, é quando a lei especial, ela prevalece sobre a geral. A lei especial, ela vai prevalecer sobre a geral. Mas eu não entendi sobre isso e vou explicar para vocês agora. Primeiro, olhem para mim. Nós temos o Código Penal, tudo bem? Código Penal. O Código Penal, essa lei é considerado direito comum. Pode ser, né? Direito comum. Ou seja, é uma lei comum, é uma lei geral, tá tudo lá, né? Espécie de crimes, assim vai. Só que eu tenho leis que são especializadas, que vão reger alguns tipos de conduta, como, por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é um tipo de lei especial, mas aquela conduta também está na geral. E aí, você vai aplicar o quem? Quem está na geralzão aí no Código Penal ou que foi criado de forma especial? É na forma especial. A especial, ela vai prevalecer sobre a geral, pelo fato da sua especialidade, isso que você não vai errar nunca. O princípio da especialidade você já sabe. Cara, eu tenho uma conduta criminosa que é prevista, né? Esse tipo penal está tanto no Código Penal, que é uma lei geral, quanto na Lei Maria da Penha. E aí eu lhe pergunto, você vai aplicar qual? Pelo princípio da especialidade, você vai aplicar a especial. Não erre isso aqui, pelo amor de Deus. Acho que você já entendeu sobre esse princípio.
Agora vamos falar sobre o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima, minha gente. E vou colocar aqui, olha só, princípio da intervenção mínima. Nós temos o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é o que você pode chamar de última ratio. Última ratio. O princípio da intervenção mínima, da última ratio, só utiliza o direito penal quando nenhum ramo do direito ele possa resolver. Ou seja, ele é o último a ser pesquisado, a ser de fato utilizado aqui, tudo bem? Você não pode utilizar logo de cara o direito penal. Você precisa buscar se aquela conduta ela pode ser resolvida, por exemplo, pelo direito civil, pelo direito do trabalho e assim vai, tudo bem? Agora você precisa ter muito cuidado com isso aqui, por quê? Porque é preciso que o direito penal ele seja o seu último, não. Vamos ao direito civil, vamos ao trabalho, não resolveu? O jeito é penal. Então a intervenção mínima é a última ratio. Acontece que existe uma confusão muito grande com esse princípio aqui, ó, que é o chamado princípio da subsidiário. O princípio do subsidiário, da subsidiariedade, ele confunde demais com o princípio da intervenção mínima. Porque o princípio da intervenção mínima, ele vai dizer o quê? Que o direito penal ele tem que ser utilizado como uma última ratio. Já o princípio da subsidiariedade, é o que César Bittencourt vai chamar de soldado de reserva. Soldado de reserva. Ou seja, você tem aqui o princípio da subsidiariedade ou soldado da reserva. Veja bem, não o soldado de reserva, ele vai analisar. No subsidiário, você vai analisar... Opa, funcionou. Você vai analisar o tipo penal. Você analisa aqui o tipo penal. Você vai analisar o tipo penal. E você vai olhar... ou seja, pelo princípio do subsidiário, você vai analisar o tipo penal, observar o crime mais grave, que vai prevalecer, tudo bem? A questão é que o princípio subsidiário, ele é um soldado de reserva. Você só vai utilizá-lo quando de fato for o último a ser resolvido. Veja que o conceito é bastante parecido com a intervenção mínima. É muito difícil você encontrar a questão que caso ele pergunte, ele coloque essas duas respostas. Pode ter essas duas respostas quando não for nenhuma delas. Quando, por exemplo, é a última ratio. Se a questão falou sobre a última ratio, a subsidiariedade não fala sobre a última ratio. Decore que é a intervenção mínima. Aí pode cair o 2, intervenção mínima ou subsidiário, que é o quê? Direito penal como soldado de reserva. O soldado de reserva ele só é chamado quando nada acontece, nada resolve. Nada resolveu, o soldado venha tentar reger esse caso. Então, há essa confusão entre intervenção mínima e do princípio subsidiário. Então, o que eu utilizo, o que eu faço? Quando a questão pergunta qual princípio possui a última ratio, é intervenção mínima ou subsidiário? É intervenção mínima. Mas, dificilmente, uma questão, por exemplo, que vem dizer como se aplica não primeiro o direito penal, mas outros ramos do direito, ou direito penal, você pode perceber que a resposta pode ser tanto intervenção mínima quanto o princípio subsidiário. No entanto, é muito difícil cair os dois. Pode cair intervenção mínima, pode cair o princípio da subsidiariedade, tudo bem? Caiu os dois? Se cair os dois, pode ter errado, que a resposta não é essa aí, não é nenhum nem outro. Então, dificilmente, a não ser que seja uma questão mais minuciosa, tudo bem? A questão de princípios é você resolver bastante questão para poder diferenciar, mas o conceito você já viu aqui que é quase idêntico. E agora vamos para o princípio da lesividade. Gente, o princípio da lesividade, nós temos o princípio da lesividade, o que você pode chamar de ofensividade. Botei ofensividade. Não, pelo amor de Deus, né? Ofensividade. Pelo princípio da lesividade ou da ofensividade, o direito penal ele só vai tutelar
casos quando o bem jurídico for realmente relevante. Eu não posso simplesmente, o direito penal não pode vir tutelar que não seja muito relevante. Por exemplo, cuspir no chão, isso não é relevante para o direito penal. Isso é mais direito civil, tem que ver que tipo de indenização que eu vou pedir, mas ofensividade, veja bem que ofensividade, o princípio da ofensividade, que é da lesividade, ou seja, só existe lesão quando for relevante. Eu chamo até de extremamente relevante, relevante. O uso do direito penal. Ou seja, tem que de fato acontecer uma ofensividade. Não existe ofensividade quando eu, por exemplo, não sei, é dono do supermercado e me furtarem um potinho de manteiga. E aí, atingiu meu patrimônio? Atingiu. Mas ofendeu? Não ofendeu. Não houve uma lesividade. Não houve. É uma questão mais mesmo de indenização, né? Cobrança de pagar e de indenização com ela. Então é uma questão civil, não é penal. Então perceba que, mas é furto, mas não há o que se falar. E vamos estudar sobre o princípio da insignificância mais na frente sobre esses casos. Então é preciso a extrema relevância que o bem jurídico tutelado pelo direito penal de fato seja lesionado, ofendido, para que venha acontecer a atuação do direito penal. Tudo bem? Agora vamos estudar sobre paga tudo. Oh, não pagou nada agora, não sei porquê. Princípio. Agora sobre o princípio da não culpabilidade. Ou da presunção da inocência. Melhor, cai mais assim. Princípio da presunção da inocência. É muito polêmico isso aqui. Da presunção da inocência. Presunção da inocência. Gente, o princípio da presunção da inocência é... Primeiro, eu vou explicar o que significa essa palavra aqui, ó. Transitar em julgado. Trânsito em julgado. Para você poder entender melhor, você precisa entender que quando eu sou condenado, eu posso recorrer quantas vezes for necessário, né? O meu interesse processual, por exemplo, em ter uma decisão mais favorável sobre a minha pessoa. Acontece que vai chegar um ponto que eu não vou ter mais como recorrer. Se acabou as tentativas de recorrer, né? Não tem mais como recorrer, ultrapassou todos os níveis, instâncias, então transitou em julgado. Mas não é só simplesmente, não existe mais órgão, né, de instância para poder recorrer. Mas quando eu perder o prazo, se eu perdi o prazo, por exemplo, também transitou em julgado. Existe um prazo para você recorrer da sentença do Estado juiz. Se você não recorreu, transitou em julgado aquela decisão. Tudo bem? Trânsito em julgado. Assim, da mesma forma, quando você sai do juiz de primeiro grau, vai para o Tribunal de Justiça, depois tenta ir para o STJ e, em alguns casos específicos, vamos dar mais na frente, o STF. E aí você vai se perguntar, não tem mais como recorrer. E aí, trânsito em julgado. O princípio da presunção de inocência, conforme a Constituição, diz que só existe prisão após trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado a não ser uma da sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, é preciso, para que você seja preso, é preciso que se tenha o trânsito em julgado da decisão. Mas, Jonatas, mas e aí o que acontece? E sobre essas pessoas que acabam sendo presas, que o delegado ele pede ao juiz, calma, ali é o que você pode chamar de prisão provisória, não é nenhuma tentativa de dizer que ele é culpado, mas é porque, por exemplo, ele pode ali estar atrapalhando as investigações ou ele pode ser perigoso para a sociedade. Então pode acontecer ali, por exemplo, uma prisão cautelar, ela é provisória, não é ainda o início que a pessoa ela esteja iniciando ali a sua condenação. No futuro não existe isso, ela só vai ser presa, por exemplo, só vai ser condenada, né, até mesmo condenada quando transitar em julgado.
Acontece que houve uma mudança. Antigamente, o Supremo Tribunal Federal tinha dito que depois da sentença do juiz do primeiro grau e finalizou do segundo grau, do Tribunal de Justiça, por exemplo, ou assim seja, na Justiça Federal ou Estadual, ultrapassou, então, tu já pode iniciar a tua condenação, a tua prisão, né? Porque tu já passou as instâncias ordinárias, primeiro e segundo grau. Então vai logo mesmo iniciar a tua pena logo, né? Definitiva. Acontece, ou seja, é uma antecipação. Aí o Lula foi preso, né? Luiz Inácio, o ex-presidente, foi preso, então o Supremo Tribunal Federal disse assim, não, agora só pode ser preso agora quem de fato, quando o processo transitar em julgado. Então solta Lula. Soltou-se o Lula. Então foi isso que aconteceu. Transitou em julgado, tudo bem? Princípio da intranscendência da pena, da intranscendência da pena. No princípio da intranscendência da pena, o que acontece? Transcendência. O princípio da intranscendência da pena, o que vai acontecer? A pena não pode passar da pessoa do apenado. A pena não ultrapassa. É um viu? Da pessoa do apenado. Da pessoa do apenado. Ou seja, a pena não ultrapassa a pessoa do apenado. Se você, por exemplo, matou Dodô e no curso, por exemplo, de um processo penal, você veio a falecer, extinguiu as penas, vamos condenar, vamos processar os herdeiros? Não. Herdeiro não, papai. Então vejam bem, cuidado com isso bem daqui, gente. Porque existe, por exemplo, a pena de multa. A pena de multa é considerada uma pena. Multa é considerada uma pena. Então não passa para os herdeiros. Extinguiu a punibilidade. O que pode acontecer é a reparação por danos. Isso já na esfera civil. Por exemplo, matou João, você matou Dodô e a família do Dodô entrou contra você por reparar o dano causado com a família e tal. O que acontece, você veio a falecer, seus filhos vão responder. Não pelo crime, mas quem vai responder no caso é o patrimônio, tudo bem? Então haverá a jurisdição do direito civil vai tentar resolver esses casos. Então o princípio de transcendência da pena, multa não, mas reparar dano sim, não no direito penal, no direito civil. Então não é porque você faleceu que você não vai ter que reparar dano, não vai ter que indenizar, ele vai para os herdeiros, tudo bem?